A paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, hoje nós iremos aqui falar aqui no livro de Êxodo, capítulo 1, irmãos, do versículo 8 em diante, que diz assim: E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem. E aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós, e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, com todo o trabalho do campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. Aleluia, Deus grande e fiel. Irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que surge um novo rei no Egito, e esse rei, ele não conhece a José, e ele não tem respeito nenhum, por José, pelo povo do Senhor. E ele ali, por ver que o povo de Israel é numeroso, ele teme. E ele ali diz: vamos colocá-lo, vamos afligir. Temos que agir para com eles com sabedoria. Porque se for ter guerra, ele vai se unir contra nossos inimigos para guerrear contra nós. E assim ir embora, e a gente vai ficar sem escravos para trabalhar para nós. A palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, que esse rei é terrível, entende? Ele age de uma forma horrenda com o povo do Senhor. Ele faz o povo trabalhar com trabalhos difíceis, com trabalho duro, que deixa o povo de Deus muito cansado, sabe? E ele ali não dá descanso ao povo de Israel. Aleluia, Deus grande e fiel. Ele ali faz o povo se tornar escravo mesmo. Ele ali arquiteta grandes projetos para que o povo de Israel, como escravo dele, realize, execute, sabe? Toda aquela obra, todos aqueles projetos que aquele rei está pensando. Aleluia, Jesus, que aquele rei planejou, mas projeto que Deus não está no meio não funciona. Projeto que Deus não está na frente não vai muito longe. Aleluia, Deus grande e fiel. E eles, meus irmãos, deixa a vida daquele povo ali do Senhor amargurada com tanto trabalho. Ele não dá descanso para aquele povo e não quer que o povo cresça. Aleluia, Jesus. O povo ali não tem descanso, faz todo tipo de serviço ali, constrói cidades, armazéns, trabalha no campo, fabricam tijolos. Aleluia, Deus grande e fiel. E ele ali massacrando o povo do Senhor, Deus fiel e santo. E depois ele fala o seguinte: isso tudo porque teme o povo. Ele não quer que o povo cresça além daquele número que já é muito grande. Aleluia, Jesus. Mas não adianta, meus irmãos, afligir o povo de Deus, porque a palavra do Senhor vai nos dizer: enquanto mais o faraó do Egito afligia o povo de Israel, mas o povo do Senhor crescia. Aleluia, Jesus, Deus grande e fiel. Mas o povo de Deus ficava numeroso. E ele vendo que o povo de Deus não parara de crescer, porque ninguém para
Alguém, quando Deus está na frente, ninguém para o escolhido do Senhor. Pode se levantar como o faraó se levantou para ali atrapalhar o crescimento do povo de Deus, mas não conseguiu. Enquanto mais ele afligia o povo do Senhor, o povo crescia. Pode se levantar para querer afligir você, mas não adianta, porque ninguém vai impedir o crescimento de Deus na sua vida nem na minha vida. Deus fiel e santo. E meus irmãos, provavelmente, esse faraó do Egito, ou era Ramsés ou Sete, seu filho. Aleluia, Jesus, Deus grande e fiel. E meus irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte aqui no 15. No versículo 15 do capítulo 1 de Êxodo. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de um era Cifrá e o da outra Puá. E disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Aleluia, Deus grande e fiel. Observe uma coisa aqui, meus irmãos. Estas parteiras, elas não fazem aquilo que o rei mandara elas executar. Essas parteiras temem ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Elas sabem que aquele povo é um povo escolhido por Deus e ela não pode mexer naquela pessoa, naquele povo ao qual é escolhido do Senhor Todo-Poderoso. Elas sabiam que iria ter consequência caso elas viessem a matar os recém-nascidos, né? Os varão recém-nascidos, os meninos. Aleluia, Jesus. E essas parteiras temem ao Senhor. Observe uma coisa aqui, meus irmãos, que esses reis, eles não são assim... Aliás, aqui os nomes das parteiras são bem vistos, né? Tá aqui escrito para milhões de pessoas conhecer essas mulheres. Aleluia, Deus grande e fiel. Entende? E meus irmãos, ali Deus foi na vida daquelas mulheres, porque elas temeram ao Senhor Deus de Israel. Elas disseram: eu não vou mexer com os meninos, eu não vou matar os meninos, né, varão que nascerem. Antes vamos fazer de tudo para salvar os meninos. Aleluia, Deus fiel e santo. E mesmo assim, com toda a aflição ali, sabe, daquele povo, o povo crescia. O povo não parava de crescer, meus irmãos. Então, aqui no versículo 18 diz o seguinte: então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Aleluia, Deus grande e fiel. Ali elas elaboram ali uma explicação para dar para o Faraó. Entende? Para que não fique sem falar, sem não dar nenhuma explicação quando ele perguntar, né? Por que vocês estão conservando os meninos? Aleluia, Deus grande e fiel. Só que tem uma questão, meus irmãos. O inimigo, ele não fica satisfeito quando ele vê que alguém escolhido do Senhor está dando certo. O inimigo não fica satisfeito quando vê o povo de Israel crescendo. Ele ali tem que arrumar um jeito de dar cabo, né, ali dos meninos que estão nascendo, entende? E ali o maligno elabora um plano e obviamente vai usar a vida de Faraó para executar esse plano. Deus fiel e santo. E aqui o versículo 20 fala o seguinte: portanto,
Deus fez bem as parteiras e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E o 21 diz o seguinte: e aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casa. Deus ali, a palavra está dizendo, meus irmãos, aqui, que Deus honra as parteiras. Deus não desampara as parteiras. Aleluia, Jesus. Deus antes lhes estabeleceu casas. Deus amparou essas mulheres, porque elas temeram ao Senhor e não colocaram ali suas mãos para mexer no projeto de Deus. Ela não usou suas mãos para atrapalhar os projetos do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus grande e fiel. Elas não se deixaram, não se permitiram ser usadas pelo maligno. Antes elas temeram ao Senhor e elas foram honradas. Porque, meus irmãos, entendam uma coisa: se você está sendo obediente ao Senhor, está ali andando no caminho correto e ouvindo a palavra do Senhor, Deus vai lhe honrar, apesar das dificuldades, apesar dos problemas exteriores, apesar dos problemas externos, Deus honra aquele que lhe obedece e que dá ouvido à sua palavra. Amém? Deus fiel e santo. E o 22 diz o seguinte: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Aleluia, Deus fiel e santo. Você vê aqui o plano do maligno. O faraó do Egito fez de tudo para fazer cessar o povo de Deus, para parar o crescimento do povo de Deus. E ele afligindo, e ele ali massacrando o povo do Senhor, mas o povo de Deus continuava crescendo. Porque quando Deus está com as mãos em um projeto, o projeto dá certo. Quando o projeto tem a assinatura do Senhor e o aval de Deus, o projeto funciona e dá certo. Não adianta se levantar, porque o projeto de Deus dá certo quando o Senhor está na frente. E quando a escolha é de Deus, tudo dá certo. Aleluia, Jesus. Deus fiel e santo. E, meus irmãos, as crianças, são ali lançadas, os meninos que nascem são lançados no rio para morrerem, porque ele ali quer exterminar mesmo aquele povo que o Senhor escolheu para dar certo. Aleluia, Jesus. Porque o povo de Israel é um povo escolhido pelo Deus Todo-Poderoso. Não adianta quem se levantasse contra o povo do Senhor, o povo crescia de qualquer forma. Aleluia, Deus fiel e santo. E, meus irmãos, muitas das vezes a gente pode até se perguntar assim: mas por que Deus permitiu que o seu povo sofresse tanto? Aleluia, Deus grande e fiel. Meus irmãos, o povo esqueceu de Deus. Aleluia, Jesus. O povo esqueceu do seu Deus Todo-Poderoso e foram servir a coisas estranhas. Aleluia, Deus grande e fiel. Então Deus não poderia livrar eles dessa situação, porque eles tinham que sentir o desejo nos seus corações de sair daquela servidão. Eles tinham que sentir o desejo em seu coração de sair da casa da servidão. É por isso que o Senhor não os livrou, porque se o Senhor tivesse livrado o povo de Israel do massacre, da escravidão do Egito, eles não tinham saído, eles não tinham sentido o desejo de sair, de se libertar daquela escravidão que já fazia quase 400 anos. Aleluia, Deus grande e fiel. Porém, quando o faraó massacra eles e ali exige demais do povo de Deus, eles lembram do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Deus grande e fiel. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, aqui no capítulo 2 de Êxodo, versículo 2, diz o seguinte. Do versículo 1 do capítulo 2 de Êxodo, diz assim:
E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Meus irmãos, você vê aqui que quando Moisés nasce, sua mãe Joquebede, né, que tá ali acontecendo toda aquela situação de pegar os meninos varão, né, os varões que nascem para jogar no rio, para matar as crianças, os meninos, aleluia, Deus grande e fiel. Joquebede esconde Moisés por 3 meses, aleluia, Deus grande e fiel. Mas a palavra nos diz que o menino ali vai crescendo e chega um momento, meus irmãos e minhas irmãs, que não dá mais para esconder Moisés, aleluia, Deus grande e fiel. Meus irmãos, entendam uma coisa: tem projetos em nossas vidas que a gente não pode sair contando, não, meus irmãos. Nós temos que fazer como Joquebede, esconder o projeto, aleluia, Deus grande e fiel. Porque, meus irmãos, tem muitas pessoas que não estão preparados para ver e ouvir você falar que tem um projeto para realizar, aleluia, Deus grande e fiel. Quando você fala, aquele projeto é abortado. Por que é abortado? Por causa do olho gordo, por causa do olho grande, por causa da inveja, aleluia, Deus grande e fiel. Faça como Joquebede fez, esconda o seu projeto. Quando o seu projeto já tiver grande, o próprio Deus vai tirar e vai mostrar para as pessoas que Deus escolher para ver o seu projeto crescer grande, próspero, aleluia, Deus grande e fiel. É o próprio Deus que vai tirar o seu projeto e mostrar para pessoas que ele escolheu a dedo para ver o seu projeto já crescido e funcionando e dando certo e próspero, aleluia, Jesus. E Deus, ele busca, entendeu, em pessoas que não tem o olho grande, que não tem inveja, que vai se alegrar com o seu projeto dando certo. Aleluia, Jesus. Porque não é todo mundo que tem estrutura para ver que você tem um projeto a realizar. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes, por causa do olho gordo, do olho grande, da inveja, o seu projeto ali não dá certo. E tem muitas pessoas que, ao ouvir o seu projeto, por ter condições mais do que você, vai e monta aquele mesmo projeto, vai e abre aquele mesmo projeto. Aí você olha e diz: meu Deus do céu, confiei nessa pessoa e essa pessoa fez isso. Porque a pessoa não tem ideia, porque Deus não deu para ela, Deus deu para você o projeto, mas você infelizmente, digamos assim, você também estava animado, confiou e acabou soltando, abrindo a boca, falando do seu projeto que você deveria ter guardado. Para que você, no tempo certo, no tempo de Deus, colocasse para dar certo, executasse o projeto, colocasse para funcionar. Aleluia, Jesus, Deus grande e fiel. E aí, quando o projeto tivesse crescido, próspero e dando certo, poderiam ver ali quem quisesse enxergar. Aleluia, Jesus. E chegou um momento, meus irmãos, que Deus, né, Joquebede, aliás, pegou Moisés, colocou ali num cesto, sabe? Aleluia, Jesus. E colocou dentro do rio. E Moisés ali estava dentro daquele cesto. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que no rio, quem estava no rio ali foi uma pessoa a qual Deus escolheu para ver o projeto de Joquebede, que era Moisés. Aleluia, Deus grande e fiel. E quem era essa pessoa escolhida por Deus para ver o projeto? Era a filha de Faraó, aleluia, Deus grande e fiel. Era a pessoa a qual iria olhar aquele projeto e iria se agradar, não iria ficar contra, não iria agir com maldade, iria ali, sabe, ajudar. Deus fiel e santo. E a palavra do Senhor vai nos dizer que a filha de Faraó, ela vê Moisés dentro de um cesto e ela pede para que as suas empregadas vá ali buscar
buscar, olhar o que é aquilo. E quando ela abre ali o cesto, ela vê que é um bebê. E pelas vestimentas da criança, ela sabe que é um hebreu. E ela sabe que está ali dentro daquele cesto no rio, porque provavelmente a mãe da criança queria livrar a criança do decreto de Faraó, do pai da princesa. Aleluia, Jesus, tu és grande e fiel, Senhor. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que ela pega o bebê e diz: eu quero esta criança. Aleluia, Deus grande e fiel. A palavra do Senhor nos diz que a irmã de Moisés, ela chega na filha de Faraó e diz que conhece alguém que o amamente, que o alimente. E prontamente a princesa ali manda a menina ir chamar, e a menina vai chamar sua mãe, vai chamar Joquebede para cuidar e amamentar Moisés. Deus fiel e santo, aleluia, Jesus. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, que no tempo certo, quando Moisés está maiorzinho, a princesa manda buscar Moisés, e a mãe do menino leva Moisés para o palácio. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Moisés é criado diferente dos hebreus. Moisés, aquele menino que Deus escolheu para ser o libertador do povo, né, de Deus, que estava vivendo uma escravidão ali no Egito. Deus escolheu Moisés, e Deus pega Moisés e coloca dentro do palácio para aquele faraó que estava perseguindo e massacrando os bebês, menino hebreu, cuidar, educar e alimentar do projeto que se chamava Moisés. Aleluia, Deus grande e fiel. Ninguém, meus irmãos, se levanta para destruir projeto de Deus, não. O faraó do Egito estava ali destruindo as crianças, entende? Os meninos hebreus, mas Deus não permitiu ele colocar suas mãos em Moisés. Aleluia, Jesus, porque Moisés era um escolhido do Deus Todo-Poderoso. Deus tinha projeto na vida de Moisés. Deus tinha um plano grande na vida de Moisés, o libertador do povo de Deus. Aleluia, Jesus, tu és grande e fiel, Senhor. E o faraó do Egito teve que alimentar e teve que educar aquele menino hebreu. Deus fiel e santo. Meus irmãos, não adianta se levantar contra o projeto a qual Deus escolheu, porque só tem o trabalho de se levantar e cair. Aleluia, Jesus. Ninguém frustra os planos do Deus vivo. Aleluia, Jesus. Tu és grande e fiel, Senhor. Não adianta se levantar, sabe? Então, meus irmãos, você tem projetos? Você tem planos? Não conte de forma alguma. Eu tenho isso na minha vida, sabe? Se eu tenho um sonho, se eu tenho projetos, eu não saio contando para todo mundo, não. Primeiramente, quem sabe dos meus projetos é Deus, segundo meus pais e minhas irmãs, entende? Somente e ninguém mais. Porque tem muitas pessoas que elas não são preparadas, entende? Elas não estão ainda forjadas para ouvir um projeto seu, para ouvir um sonho seu. Quando o projeto, o seu sonho estiver dando certo, deixa quem quiser ver e vai dizer: oxe, mas aquela pessoa está vivendo isso, nossa, como é que ela chegou ali? Foi o Deus Todo-Poderoso que colocou ela lá. Foi o Deus Todo-Poderoso que colocou ele lá. Ele e ela está ali vivendo aquele projeto porque foi Deus quem colocou. Aleluia, Jesus, Deus grande e fiel, porque a maioria das pessoas não estão preparadas para ouvir e para ver o projeto do seu próximo dando certo. Elas ficam chateadas, elas vão, sabe, fingir que lhe apoia, mas na realidade ela não lhe apoia. E muitas das vezes ela já mostra ali na sua cara que não apoia mesmo não, sabe? Já ficam de cara emburrada. Guarde pra você. Aleluia, Jesus. Porque no momento certo é Deus que vai mostrar. No momento certo, da mesma forma que Deus foi lá e fez a filha de Faraó tirar Moisés do cesto,
Deus vai tirar o seu projeto da gaveta, vai tirar o seu projeto dos papéis e vai fazer dar certo, amém? Quando assistir esse vídeo, deixa o seu joinha, dá o seu like, tá? Se inscreve no canal, clica no sininho, tá? Aperta aí no sininho e clica em todas, em receber todas as notificações. Não esqueça. Ajude a palavra do Senhor a ser propagada, amém? E Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, amém? A paz do Senhor.